Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma quarta-feira chegou, mais uma aula da nossa escola bíblica online vai começar. Que você possa mais uma vez pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e prestar atenção em mais essa aula que com certeza edificará muito a sua vida. Deus abençoe, uma boa aula e nós voltamos no final. Você já deve ter ouvido aquele velho provérbio que diz que atirou no que viu e acertou o que não viu. Isso as pessoas falam, e a moral deste provérbio é a ideia de que você ia fazer alguma coisa, no meio do caminho aconteceu algo que você acabou fazendo outra coisa que seria até melhor do que a ideia original que você tinha para fazer. Deixa eu dar aqui algum exemplo para você. Por exemplo, a descoberta, quando partiram para descobrir um caminho mais curto, né, da Europa para as Índias. O propósito era descobrir as Índias, ou uma travessia mais curta para as Índias. E acabou chegando na América e, consequentemente, no Brasil. Ou seja, eles atiraram no que viram, acertaram no que não viram. E o que eles acertaram foi muito melhor do que a rota para as Índias, porque eles descobriram um novo continente, né, que passou a se chamar de Novo Mundo. E não só a América do Norte, mas as três Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. Este é um exemplo clássico daquilo em que você atira no que viu e acertou o que não viu. A ideia de que você vai fazer uma coisa e acontece alguma coisa e você faz outra coisa que é melhor do que a primeira. Isso pode dar certo, por exemplo, na sociedade, na economia, na política, isso acontece muito. No dia a dia das nossas vidas, isso acontece o tempo todo. Agora, em relação à vontade de Deus, ao plano de Deus, isso dificilmente acaba bem. Quando Deus nos mostra algo, nos fala algo, quando é um plano de Deus, uma revelação de Deus, quando é um desejo de Deus relatado na sua lei, você ir por outro caminho ou você se desviar e tentar fazer uma outra coisa e até descobrir uma outra coisa, nunca acaba bem. Eu tenho dificuldade de encontrar algum exemplo na Bíblia que tenha dado certo e fora da Bíblia também. A aula de hoje é exatamente sobre isso que eu quero falar. É nessa linha que eu quero falar. A ideia de você ter um propósito específico, claro, revelado por Deus, e que ao se afastar dele, ao percorrer um outro caminho que não seja esse, acaba sempre em prejuízo. Como eu falei na aula passada, nós vamos voltar ao texto de Marcos, capítulo 3, do 13 ao 19. Você vai dizer, mas o senhor deu essa aula quarta-feira passada. Sim, eu dei essa aula quarta-feira passada, em Marcos 3, do 13 ao 19, mas falei que eu deveria voltar esse texto para tratar de um outro assunto que esse texto também nos mostra e é muito importante. Marcos 3, do 13 a 19, trata da escolha dos 12 apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Na aula passada, eu tratei especificamente da questão do apostolado.
dos 12 apóstolos. Eu tratei da questão do apostolado biblicamente. Dos 12 homens escolhidos por Deus, escolhido por Jesus para estar com ele, e esses 12 homens seriam aqueles que dariam início à igreja. Não é que eles dariam início à igreja, melhor colocado. A igreja teve início com Cristo, mas esses homens seriam aqueles que iriam colocar os tijolos naquele edifício, naquele alicerce que Cristo lançou. O alicerce é Cristo. A pedra que sustenta a igreja é Cristo. A rocha a qual a igreja cristã está estabelecida não é nenhum homem, falho, pecador, porque não suportaria. Mas a rocha, o alicerce, a pedra sobre a qual a igreja cristã está alicerçada é Jesus Cristo. Nós vamos ver isso ainda nesse evangelho de Marcos mais lá para frente. E os apóstolos então edificaram em cima dessa pedra. Na aula passada, então, eu dei ênfase não só a esse grupo de 12 homens, mas a sua função. E eu fiz isso porque nos dias atuais, para ser sincero, há 3 décadas para cá, a década de 90 para cá, nós vimos surgir a questão do apóstolo no meio cristão como título, como função igual os apóstolos tiveram na Bíblia Sagrada. E nós dizíamos na pregação passada que está errado. Apóstolo no sentido de função, de título, somente esses 12. A igreja cristã nunca viu apóstolo neste sentido desde a passagem de Cristo na Terra até 1990. Então, quase 2000 anos, nós nunca vimos ninguém abrogar para si, na igreja cristã, o título de apóstolo. Do mesmo modo que durante quase 700 anos, ninguém teve coragem de abrogar para si, dentro da igreja cristã, o nome de pai. Pai no sentido espiritual, pai dos fiéis. Ninguém fez isso. Porque o próprio Jesus já tinha deixado claro e já tinha proibido alguém de tratar um ministro do evangelho, um líder cristão, como pai. Porque pai para nós, só Deus. No sentido espiritual, só Deus. Não significa que eu não possa tratar meu pai de pai, que você não possa chamar seu pai de pai, seu pai é sanguíneo. Claro que pode, não é esse o sentido que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que você não pode tratar um obreiro, um ministro, um líder cristão como pai, com o título de pai, porque aí você está atribuindo a ele uma paternidade espiritual, que nós não podemos. Só podemos tratar de pai no sentido espiritual, Deus. Do mesmo jeito, a questão do apostolado. Eu não posso tratar ninguém como apóstolo, com o título de apóstolo, usando o mesmo título que os apóstolos usaram. Por quê? Porque nesse sentido, somente estes 12. E eu mostrei na pregação passada que isso não é invenção minha, não é uma invenção da nossa igreja, da nossa denominação, não. Isso são princípios que a Bíblia mostra. 12 nesse sentido, para ser um dos apóstolos no sentido que Jesus chamou, tinha que ter algumas qualificações que ninguém mais teve. Por isso que os pais da igreja, a chamada era patrística, não usaram o nome de apóstolos. Por que eles não usaram o nome de apóstolo? Porque eles sabiam das qualificações para ser apóstolo. E eu falei isso na aula passada, só para relembrar. Primeiro, tinha que ser chamado diretamente por Jesus Cristo. E não era uma chamada apenas subjetiva, como é hoje. Não. Deus falou comigo, Jesus falou comigo num sonho, Jesus falou com um pastor e o pastor falou para mim. Não, tudo isso é subjetivo. Essa chamada tinha que ser objetiva. O Jesus tinha que chamar ele mesmo. Ele mesmo tinha que chamar, como diz o texto. Subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Então, no meio daquela multidão, ele chamou 12.
É uma chamada objetiva, tem que ser chamado direto por Cristo de maneira objetiva. Ninguém mais pode ter essa condição, porque Jesus não está no nosso meio encarnado para escolher no meio da multidão 12 apóstolos, ou 20, ou 30, ou 50, ou 100. A segunda coisa, a pessoa para ser um apóstolo como os 12, ele não poderia aprender o evangelho de ninguém. Ele tinha que aprender o evangelho diretamente de Jesus Cristo. Como diz o texto aqui, ele chamou para estar com ele treina essas pessoas e depois ele envia para a missão de apóstolo, que era pregar, que era ensinar, expulsar demônios, aquela coisa, autoridade sobre o demônio, por aí mais. Ou seja, tinha que aprender o evangelho diretamente de Cristo. A única pessoa na Bíblia que aprendeu o evangelho direto de Cristo, sem Cristo depois de morto e ressuscitado, foi o apóstolo Paulo. Mas ninguém, por isso que ninguém usa o título de apóstolo. A terceira qualificação, você tinha que ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Eu mostrei isso na pregação passada, ou na aula passada. Você tinha que ver Cristo ressurreto, você tinha que ser testemunha de que ele ressuscitou. Ninguém mais tem essa condição. Até porque nem precisa mais disso. A quarta coisa, tinha que ser comissionado direto por Cristo. Ele tinha que não só ser treinado, ensinado, mas ser enviado. Não é nem pela igreja, tinha que ser pelo próprio Cristo a comissão dele. Então tudo isso são qualificações para você ser um dos 12, como eles foram. E acabou. Quando o apóstolo João morreu, que é o último dos apóstolos, morreu, acabou a era apostólica. E é interessante que a era apostólica, ela termina juntamente com o apóstolo João escrevendo o Apocalipse. Ou seja, na hora em que fechou a revelação de Deus com o Apocalipse, está fechada a revelação de Deus, também se encerrou a era apostólica. Isso é cristalino na Bíblia e fora da Bíblia. Então eu não entendo por que essas pessoas desavisadas, não vou dizer mal intencionadas, porque isso é problema deles com Deus, do coração deles com Deus, mas desavisadas teologicamente, trouxeram para a igreja evangélica um problema desnecessário. Para eles também. Dependendo da motivação deles, trouxeram um problema desnecessário para eles mesmos. Então, isso que fique claro. Então, apóstolo nesse sentido. Então, é bem verdade, eu vi algumas mensagens há muitos anos e até recentemente também, que existe um jogo de palavra na boca de alguma dessas pessoas extremamente desonesta. Extremamente desonesta. Pessoas que eu sei, que conhecem bem a língua grega, e que, de maneira assim desonesta, confunde as pessoas. O que quer dizer com isso? A palavra apóstolo, que é uma palavra grega, e também é um verbo, literalmente significa enviado. Sujeito, né? E o verbo é enviar. Apostolar, em grego, significa enviar. É uma palavra muito comum na língua grega. Eu posso dizer aqui para o meu genro, Eduardo, eu vou te enviar naquela viagem ali. Se fosse em grego, eu diria para ele que ele vai apostolar. Sim, a palavra significa enviado. Só que a palavra, quando é usada para esses 12 homens, eles não têm um significado comum. Eles têm um significado diferente. E o significado é que eles são os enviados de Cristo. Mas enviados de maneira específica, especial, como nenhum outro poderia ser. Então eles aproveitam do significado da palavra apóstolo, enviado, para dizer que eles também são apóstolos no sentido de enviado por Cristo. Eu posso me considerar uma pessoa enviada por Cristo para pregar e ensinar o Evangelho, mas eu não posso me considerar um enviado no sentido dos 12. Eu vi esse argumento, então quis fazer essa menção aqui. Muito bem. Agora, o que eu queria tirar desse texto, além da questão do apostolado? Bom, esse texto também, ele trata da chamada para ser um ministro. Se não trata da chamada para ser um apóstolo no sentido dos 12, como eu já expliquei exaustivamente, essa passagem ensina você
como ser chamado para ser um discípulo, um ministro cristão. Os princípios para ser um ministro cristão tanto valiam para os apóstolos, como valiam para missionários, como valem para pastores e mestres, como valem para líder, como vale para professor de escola dominical, como vale para qualquer líder cristão. Veja bem a diferença. Os princípios para um ministro tanto estão presentes na chamada dos 12, como na minha, como na sua. Você que é um líder, que é um ministro, que é um professor cristão. Hoje eu queria então mostrar para os meus amados irmãos 3 chamados nessa passagem que ilustram bem estes princípios que tanto valem para nós, líderes, pastores, ministros, missionários, como também valeram para os apóstolos. Por que eu digo isso? Porque o ministro cristão, ele tem um chamado para a glória de Deus. O ministro cristão, ele é chamado para a glória de Deus, para glorificar Deus. E nessa passagem aqui, nós vemos 3 lições acerca desse chamado, em que os ministros cristãos são chamados para glorificar Deus. Quais são esses 3 chamados? O primeiro chamado é que Deus chama você para ser discípulo antes de ser chamado para ser um ministro. Deus nos chama para ser discípulos antes de nos chamar para ser ministros ou líderes, como queira colocar. Veja que ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele. Então a primeira coisa é que ele chama você para ser um discípulo. Nenhum ministro pode ser um ministro do evangelho, um líder cristão, um professor cristão, sem antes ser um discípulo de Cristo. Parece uma coisa boba, simples de afirmar isso, mas nós estamos vivendo essa época em que pessoas estão sendo chamadas para ser líderes e ministros sequer sem ser convertido. Um pastor amigo meu lá de Campinas, há alguns anos atrás, isso já faz quase uns 20 anos atrás, me contou o caso de um colega dele que trabalhava com ele na Embraer, inclusive. Não era na Embraer, era numa empresa de venda e importação e exportação, não era Embraer. E esse colega, ele era muito eloquente, falava muito bem. Quem me falou isso foi um amigo meu, o doutor Alexandre, que era diácono na Igreja Batista de Campinas, que é diácono na Igreja Batista de Campinas. E ele me contou na história, ele contou isso lá em Paulinha, quando eu estava pregando lá em Paulinha, ele contou essa história. Esse pastor Helder, aconteceu assim, o meu colega, ele é um cara muito simpático, muito brincalhão, fala muito bem, muito eloquente, eles tinham que falar mais de um idioma, porque tinha que comprar em outros idiomas, né, inglês, francês, aquela coisa toda. E lá somos, parece que era 6, 7 pessoas desse departamento. Então, um outro colega chegou para esse meu colega eloquente, que fala bem, e disse: rapaz, você deveria ser pastor na nossa igreja. Porque, rapaz, você fala muito bem, você tem muito dom, você não sei o que tal, você podia ser um ministro da nossa igreja. O cara olhou assim para ele: ministro na sua igreja? Mas eu não sou nem evangélico, eu sou católico, ou era outra coisa que ele era lá. Não, mas não tem problema não. Eu te apresento lá, não sei quem lá, você faz um treinamento lá de 2, 3 meses e você vai tomar conta de uma igreja, porque com essa sua fluência você vai ser uma pessoa de sucesso e você vai ganhar muito mais que você ganha aqui. Quanto é que você ganha aqui? Ele sabia porque tinha o mesmo salário, né? Você vai ganhar muito mais que você ganha aqui, rapaz. Isso o doutor me falou há quase 20 anos atrás. Eu estava pregando na Igreja Batista de Paulinha, pastor Edgar Bussato, e o filho dele, Alexandre, foi me contou essa história. Eu olhei para ele: irmão, isso há 20 anos atrás, isso é verdade? É verdade, pastor. E o cara foi convidado para ser pastor nessa igreja, passar um treinamento de 2, 3 meses para ser pastor, porque ele tinha uma bolha. E o cara acabou indo mesmo, inclusive. Então, isso aqui não é uma coisa assim no meio das outras, não, porque hoje nós estamos vendo igrejas e denominações com o nome de cristã colocando líderes por currículo. Você tem que enviar seu currículo.
E as exigências das qualificações nem sequer são as qualificações da Bíblia, e sim a sua aparência, sua desenvoltura, técnicas de oratória, e por aí vai, tal, visão, e aí por aí vai. Ou seja, são qualificações seculares de pessoas, de executivos de empresa. Quando você vai para a Bíblia, você vê que Deus chama você primeiro para ser um discípulo. E uma vez discípulo de Cristo, é que pode ocorrer uma chamada para ser ministro. Foi assim que estes 11 homens, pescadores simples, pessoas que moravam numa região sem quase nenhuma importância política, cultural, era até rejeitada, era chamado Galileia dos gentios. Havia até provérbios, pode vir alguma coisa da Galileia? Pois esses 11 homens, nessa comunidade pesqueira, simplória, nesse vilarejo, se tornaram os homens mais importantes do mundo, muito mais do que reis, governadores, imperadores, poetas, filósofos e por aí vai. O mundo todo já ouviu falar de Pedro, de Paulo, de João, de Mateus e de Tiago e por aí vai. Sabe por quê? Porque eles foram primeiro discípulos de Cristo, antes de ser ministros. Aliás, eles nem ficaram famosos por ser ministros de Cristo. Pelo contrário, pagaram foi um preço alto e pagaram até com a vida por serem ministros de Cristo. Em primeiro lugar, eles foram discípulos. Foram chamados para fazer o bem. Eu gosto muito do Salmo. Deixa eu ver aqui se eu acho para você. Quando o Salmo diz que uma das coisas mais importantes para o seguidor de Deus, né, aquele que segue o nome de Deus, é fazer o bem. Salmo 112, versículo 6. Salmo 112, versículo 6. Começa assim. Vou ler o primeiro versículo 1. Salmo 112, 1 e depois o 6 para ganhar tempo. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Feliz o homem que teme ao Senhor. Aí ele vai dizendo que a sua descendência será poderosa, na sua casa a prosperidade. Tal. Quando chega no versículo 6 ele diz, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Até hoje, os seus nomes estão em memória eterna, diante de Deus e diante dos homens. Então essa é a primeira lição que nós podemos tirar desse texto. Deus chama primeiro para ser discípulo antes de ser chamado para ser ministro. Primeiro veio a conversão, para depois vir a ordenação. Primeiro conversão, depois ordenação. Uma pessoa que realmente não entregou sua vida a Cristo não vai conseguir levar ninguém para Cristo. Então a primeira chamada é um chamado para ser discípulo antes de ser chamado para ser ministro. A segunda chamada, veja bem, Jesus chamou para estar com Ele. Eles foram chamados para estar com Cristo. Mas o que significa chamado para estar com Ele? Versículo 14. Então designou 12 para estarem com Ele. Chamado para estar com Cristo é chamado para ter intimidade com Cristo. O principal papel de um líder cristão, de um ministro, de um pastor, de um missionário, de uma missionária, de um professor cristão, de uma professora cristã, de um líder cristão, de uma líder cristã, o primeiro papel dele é ter intimidade com Cristo. Jesus te chamou para você ter intimidade com Ele. Estar com Cristo é ter intimidade com Cristo. Acredite, o que fez a igreja de Cristo dar certo na terra, falando de maneira assim, humanamente falando, olhando pelo lado da responsabilidade humana, foi a intimidade que essas pessoas tinham com Cristo. A nossa chamada, em primeiro lugar, é para ter intimidade com Cristo. Se nós não tivermos essa intimidade com Cristo, nós nunca iremos conseguir
desenvolver um ministério cristão agradável a Deus, agradável aos homens e verdadeiramente bem-sucedido. Se você for, por exemplo, olhar no livro de Atos dos Apóstolos, eu gosto muito de uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, que quero que você puder abrir para mim. Atos dos Apóstolos, eu vou mostrar duas passagens. A primeira é Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Dos versos 40 a 42. Quando os apóstolos começaram o seu ministério, eles foram perseguidos. E o Atos capítulo 5 mostra a prisão deles. Prisão com risco de morte. Agora, olha o versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Essa passagem aqui é excelente, porque eles sofrem uma tremenda ameaça de morte, e a ordem é: não falem no nome de Jesus. Eles são inclusive açoitados. Mas diz o texto que eles saem do sinédrio alegres, regozijando-se por terem sido considerados dignos de serem chicoteados, maltratados, ameaçados, presos, torturados por o nome de Cristo. Saíram felizes por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Como é que consegue fazer uma coisa dessa, meus irmãos? Consegue se você estiver com Cristo, se você tiver intimidade com Cristo. A outra passagem que eu acho muito importante é Atos 4, versículo 13. Atos 4, 13. Esse é um versículo que você devia marcar na sua Bíblia. Esse versículo não é muito falado na igreja, não é muito conhecido, porque o versículo 12, o versículo que antecede, é tão conhecido, tão falado, tão pregado, que ofuscou o versículo 13 da Bíblia. Atos 4, 13. Que tem uma lição maravilhosa, e pouca gente sequer conhece esse versículo, Atos 4, 13. Olha o que diz o versículo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O contexto é: os soldados são enviados pelo sinédrio para prender eles. E quando os soldados vão lá prender eles, não o prendem. Eles ficam até admirados com a capacidade de Pedro, mas como eles têm essa cultura, esse conhecimento? E eles voltam sem prender Pedro e João por causa da multidão. Pedro, João e os apóstolos. Eles voltam sem prendê-lo. Por que não prenderam? Porque eles se admiraram e reconheceram que eles tinham estado com Cristo. Então, o segundo chamado é um chamado para estar com Cristo. Isso valeu para os apóstolos, isso vale para nós. Estar com Cristo é ter intimidade com Cristo. De tal maneira que a pessoa olha para você e diz: esse aqui anda com Cristo. Esse aqui esteve com... Como os soldados, que nem cristãos não eram. Olha, esse aqui esteve com Cristo. O jeito que ele anda, o jeito que ele fala, o jeito que ele prega, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele vive, é típico de pessoas que estiveram com Cristo. Olha que coisa gloriosa, meu irmão. Então esse é o segundo chamado, é o chamado para estar com Cristo. Estar com Cristo é aprender. Aprender de Cristo e aprender com Cristo. Que é o que vai acontecer. Ele chama eles para ficar com eles. Jesus chama os 12 para estar com eles, para aprender dele e aprender com ele. Estar com Cristo é permanecer em Cristo, como vai dizer esse mesmo apóstolo João, chamado aqui, esse apóstolo João que foi chamado aqui, lá no final da sua vida, quando vai escrever suas epístolas, por exemplo, 1 João capítulo 1, versículo 3, esse mesmo João que foi chamado junto com os outros 11 para subir no morro, no monte, ficar com Cristo, no final da sua vida, já com quase 90 anos, 1 João 1,3, vai dizer o seguinte:
que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estar com Cristo é permanecer em Cristo. É falar do que viu, do que ouviu, do que testemunhou. Aqui mesmo no versículo 1 ele vai dizer o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então a segunda chamada é uma chamada para estar com Cristo. Repito, os 12 apóstolos foram chamados primeiro para ser discípulos antes de serem ministros. Mesma coisa vale para mim, para você e para nós hoje. Somos chamados primeiro para ser discípulos, depois chamados para uma liderança, para um ministério. A segunda chamada, nós somos chamados para estar com Cristo. Estar com Cristo é ter intimidade de Cristo. É aprender com Cristo. É permanecer em Cristo. É testemunhar de Cristo. E o terceiro e último chamado que nós encontramos nesse texto é uma chamada para anunciar a Cristo. Olha o que diz o texto. Marcos 3, 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Aí ele dá a relação dos 12. O terceiro chamado que valeu para os apóstolos e vale para nós também é o chamado para anunciar a Cristo. O papel principal de um líder, de um pastor, de um missionário, de um professor, de um mestre, não importa qual seja a sua função na igreja. Pode ser até para eclesiástica, você cuidar de uma missão, de uma associação missionária, de uma agência missionária, não importa qual seja o seu papel. O papel do ministro, em primeiro lugar, ele é chamado para anunciar a Cristo. O papel primordial dos apóstolos, que vale para nós também, é anunciar a Cristo. Você pode fazer muitas coisas na igreja como ministro, como líder da igreja. Se você não anunciar a Cristo, você está atirando no que não viu e não vai ter um bom resultado. No cristianismo, você é chamado para atirar naquilo que você vê e acertar aquilo que você está vendo, que Deus mostrou para você. O papel prioritário do pastor, do líder, do missionário é anunciar a Cristo, é pregar a Cristo. A prioridade é a proclamação do Evangelho, é a proclamação da obra redentora de Cristo. Isso é o papel principal. E aqui vai um conselho para os membros da igreja. E eu não estou aqui advogando em causa própria, embora possa ser colocado dessa maneira, mas é uma advertência, eu digo para você de coração, uma advertência bíblica cristã. Antes de exigir dos seus líderes, dos seus pastores, qualquer outra coisa, exija que ele anuncie a Cristo. Tem espaço para as outras coisas? Tem, mas as outras coisas não podem tomar o lugar do anúncio a Cristo. O papel do líder é anunciar, é testemunhar, é ganhar almas para Cristo. Como ele vai dizer lá na ressurreição na frente, vocês agora vão ser pescadores de alma. Então a prioridade é a proclamação do Evangelho. Foi prioridade para os 12, é prioridade para nós hoje. A prioridade é o ensino. Ele envia para proclamar. Proclamar é pregar e ensinar. Nós temos que ensinar o que Jesus nos ensinou. A prioridade é pregar, é ensinar fazendo bem, mostrando a salvação e a vida eterna. O papel do ministro cristão, tanto valeu para os 12 e vale para nós hoje, como ministro, em primeiro lugar, é ser proclamador das grandezas de Deus na pessoa de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Eu vou repetir a frase. A prioridade do ministro, do líder, do missionário cristão é proclamar as grandezas de Deus
em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. É essa a prioridade. É isso que muda o mundo, é isso que muda a vida, é isso que muda cidades, isso é o que muda país, isso é que muda nações, isso é que muda família, isso é que muda lar, isso é que muda casa. A pessoa conhecer Deus na obra de Cristo e no poder do Espírito Santo. O pastor, ele tem que ser consolador. Nós vivemos num mundo de pessoas feridas e nós somos chamados para sermos consoladores, consolar no poder do Espírito Santo, na iluminação da palavra de Deus. O ministro, ele é conselheiro. Nós somos chamados para aconselhar, remediar, arrumar, restaurar, renovar, revigorar, renascer. Repito mais uma vez, através da palavra e no poder do Espírito Santo. O ministro do Evangelho, ele tem que ser um pacificador. Pacificar os casais em crise, as famílias em crise, as pessoas em crise, as cidades em crise, os lares em crise, as famílias em crise e por aí vai. Ele tem que ser um ajudador. A sua palavra deve vir para ajudar as pessoas feridas, machucadas, maltratadas, desesperançadas. O ministro, ele tem que ser amigo. Como Cristo nos chama de amigo, nós devemos também ser amigo das pessoas. O ministro do Evangelho, ele é chamado para se opor com autoridade à obra de Satanás. Não é só expelir demônios, como algumas pessoas interpretam o texto. Sim, tem isso também, mas é muito mais do que isso. Lembre-se que quando Jesus os enviou para pregar, vamos ver um pouquinho mais na frente, que eles retornam, e Cristo olha para eles e Jesus diz: eu via Satanás cair do céu. Não foi só expelir demônios, foi destruir a obra do diabo. Foi se opor à obra do mal. E lembre-se que eu falei na pregação passada. O Satanás não está nos prostíbulos, nas bocas de fumo. Satanás não está nos terreiros de macumba, de candomblé, de espiritismo. Satanás não está nos guetos das prostituições, das destruições. Não. Satanás está onde a palavra é pregada, é semeada, para tentar arrebatar a palavra. Os demônios estão lá. E o papel do ministro é se opor à obra do demônio. É ajudar as outras pessoas a não só identificar aquilo que é do mal, que é do maligno, como rejeitar, enfrentar e destruir. Porque Deus deu aos ministros autoridade para se opor ao inimigo. Deus deu ao seu povo, no poder do Espírito Santo, a autoridade de destruir, de rejeitar, de combater as obras do maligno. Eu quero encerrar a pregação convidando você para abrir Atos capítulo 6. E eu quero, com essa ilustração bíblica, encerrar aqui a pregação. Então nós estamos vendo hoje que o ministro cristão tem uma chamada para glorificar a Deus. E nós vimos aqui 3 verdades acerca desta chamada que o ministro cristão foi chamado para glorificar a Deus. Primeiro é que ele é chamado para ser um discípulo antes de ser um ministro. Antes de ser um líder, ele tem que ser discípulo. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que ele é chamado para estar com Cristo, para ter intimidade com Cristo. Ele tem que gastar tempo com Cristo, em oração, em jejum, lendo a Bíblia, estudando livros cristãos, se preparando. Ele tem que conhecer Cristo, ele tem que ter intimidade com Cristo em todas as áreas. Então é chamado para estar com Cristo. E a terceira e última chamada é chamado para anunciar a Cristo. Esta é a prioridade da chamada, é chamar para proclamar a Cristo. Eu acabei de dizer para você que o inimigo está não só nos prostíbulos da vida, como a gente pensa, nas cracolândias da vida. Não, ele está lá também. Os demônios estão em todo canto. Mas principalmente onde a obra de Deus está sendo feita. E eu vou encerrar com o exemplo de Atos capítulo 6, espero que você tenha já aberto.
Em Atos capítulo 6, acontece um problema na igreja. O problema é que as pessoas começam a discutir na igreja. Um grupo de mulheres, chamadas helenistas, que eram mulheres de origem grega, começa a discutir com as mulheres hebreias, as mulheres de origem judaica. E há uma discussão. E a discussão é que umas acham que a igreja está beneficiando mais as mulheres judias do que as mulheres helenísticas, né? As mulheres de origem grega. Então há discussão na igreja. A discussão chega até os 12 apóstolos. E aí é o que eu estou acabando de dizer para você. O inimigo está presente, semeando contenda, semeando discussões. Isso aqui não é de Deus, isso aqui é do inimigo. Então os discípulos se reúnem, olham a situação, o problema, e olha o versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha, nós não podemos parar de anunciar a Cristo. Essa é a prioridade que eu acabei de falar. A prioridade é anunciar a Cristo. Vamos fazer o seguinte, vamos reunir 7 homens. Então eles escolhem 7 homens de boa reputação, no versículo 3. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos de serviço. E aqui começa o ministério da diaconia na igreja, do diácono na igreja. Veja bem, a palavra diácono, assim como apóstolo, é uma palavra extremamente comum na língua grega, até hoje é comum. Diaconizar, diaconel, é você servir. Se eu disser assim para você, vou usar de novo o exemplo do Eduardo. Se eu disser, Eduardo, eu vou te enviar ali, eu digo apostoléu para Eduardo, estou te enviando. Se eu disser, Eduardo, sirva-me um copo d'água, eu vou dizer para ele diaconel. Então, me servir. A mesma coisa que aconteceu com o apóstolo, aconteceu com o discípulo. A palavra diaconel, que significa servir, passou a ser um título usado na igreja. A diferença é que esse título foi usado para estes 7 homens e foi usado para muitas outras pessoas na Bíblia. Passou a existir o ministério da diaconia. Homens e mulheres, diáconos e diaconisa, tanto aqui em Jerusalém como em todas as igrejas. Paulo vai dizer que deixou ministros, diáconos, presbíteros e por aí vai. Então a palavra passou a ter agora um título. O que é que você é? Eu sou diácono, aquele que serve. Muito bem. No versículo 4 eles completam: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O inimigo semeou uma contenda, tentando tirar eles do objetivo principal. Qual é o objetivo principal? Anunciar Cristo. Mas eles, cheios do Espírito Santo, conseguiram ver a artimanha de Satanás, do inimigo, e com a autoridade do Espírito Santo, não só combateram o inimigo, como saíram vitoriosos. E se mantiveram no caminho da sua chamada, na prioridade da sua chamada. Veja que eles não deixaram de resolver o problema. Veja que eles não deixaram o problema de lado, não fizeram vista grossa para o problema. Eles não fizeram isso, eles resolveram o problema. Mas resolveram sem criar um problema maior, sem abandonar o principal chamado deles, que é o chamado para anunciar a Cristo. Concluindo, essa história de atirar no que viu e acertar o que não viu não dá certo no cristianismo. Quando Deus nos mostra uma coisa, nós temos que ver essa coisa, acertar nesta coisa. Deus chama muitas pessoas, homens e mulheres, para serem líderes. E o ministro cristão, ele tem uma chamada para glorificar a Deus. Ele tem que colocar isso na sua mente, no seu coração. A minha chamada é chamada para glorificar a Deus. Como é que Jesus fez isso com os 12 e que vale para nós hoje? Primeiro, ele chamou para ser discípulo antes de ser ministro. Segundo, ele chamou para estar com ele, para ter intimidade, para aprender, para permanecer em Cristo. E terceiro e último, ele chamou para anunciar a Cristo. Essa é a prioridade. É você ser um ministro que consola falando de Cristo, que é conselheiro falando de Cristo, que prega Cristo, que pacifica usando a palavra de Cristo, que ajuda
usando os ensinamentos de Cristo, que é amigo como Cristo foi. Fazendo isso, o ministro cristão estará dentro da vontade de Deus e cumprindo o seu chamado, que é um chamado para glorificar a Deus. Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, por mais essa oportunidade que nós tivemos nessa quarta noite de nos assentar aos pés do Senhor e aprender a respeito da sua palavra. Que nós possamos continuar nos esforçando para colocar em prática o que nós temos aprendido e continuar participando das nossas programações. Amanhã nós temos um vídeo aqui no YouTube para os nossos pré-adolescentes e adolescentes. Na sexta-feira temos a nossa reunião de oração online e no sábado nós temos o encontro de adolescentes. Então, mais uma vez, pais, vocês que já ouviram isso no fim de semana passado, tragam os seus filhos, incentivem os seus filhos a estarem aqui. E se o Senhor permitir, no domingo nós estaremos juntos novamente às 10 horas e às 19 horas. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite de quarta-feira.